amados, que está lá em Jonas. Quem puder acompanhar comigo e dar uma olhadinha. Palavra que veio do Senhor, amém, amados? Todos nós conhecemos a história de Jonas, né? A gente tem que entender a história de Jonas, entender a revolta de Jonas, amém? Muitos falam do livro de Jonas, muitas pessoas pregam sobre a palavra de Jonas, né? Sobre a história de Jonas, né? Mas a gente tem que entender a revolta de Jonas, amém? Então vamos dar uma olhadinha ali, amados, no livro de Jonas ali, capítulo 1, ali diz assim, ó: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade, a cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou-se sobre o mar, um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus. Lançavam ao mar cargas que estavam no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: O que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Amém, amados? Que palavra tremenda, né? Imagina, o barco estava sendo varrido ali e Jonas estava lá dormindo, né? Jonas desceu ao porão do barco e estava ali dormindo no porão do barco, indo para Tarsis. E o navio estava sendo despedaçado pela tempestade, né? E dizia uns aos outros: Vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançando sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declaramos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, e fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então o próprio Jonas se declarou: Olha, todo esse mal que está vindo sobre o navio é por minha causa, né? Porque eu não obedeci o meu Deus, né? Jonas se revela que Jonas é um profeta, né? E que Deus tinha uma missão para ele e ele tomou um outro caminho. Por isso estava sobreveio toda aquela maldade, toda aquela tempestade sobre aquele navio, e o barco já estava quase indo a pique, né? Então Jonas se revela: Olha, eu sou hebreu e sirvo ao Deus Altíssimo, né? Continuando ali, então, diz assim, ó: E disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai e me lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio este grande tempestade. Então o próprio Jonas reconheceu: Olha, se vocês me lançarem no mar, né, o barco vai conseguir seguir caminho normalmente em águas tranquilas. E eles pegam então Jonas, a gente conhece a história, né? Eles pegam o Jonas e lançam Jonas no mar, né? E a gente sabe o que acontece, né? Vem aquele grande peixe, né? E engole Jonas, traga Jonas, né? E Jonas lá dentro do ventre do peixe lá, né? Dentro daquele inferno, como ele mesmo diz, né? Ele clamou ao Senhor e o Senhor teve misericórdia de Jonas. E Jonas então é cuspido para fora desse peixe, né? Nas areias de Nínive ali. Então Jonas vai à cidade de Nínive e Jonas clama ali, né? Jonas vem e diz: Olha, Senhor, o Senhor tem uma sentença contra essa cidade, que dentro de 40 dias, se vocês não se arrependerem de todo o pecado, de todo o mal, de toda a prostituição, de toda a idolatria,
de todo o pecado que vocês têm cometido contra Deus, Deus vai vir e vai destruir essa cidade. E esse era o intento de Jonas, né? Este realmente era o intento de Jonas, que Deus destruísse, que Deus viesse com essa sentença e que Deus destruísse a cidade de Nínive. Só que não, né? Amém, amados? Então Jonas sobe no monte para ver Deus destruir essa cidade, mas o povo, né? O povo clama ao Senhor, o povo veste roupas de saco, senta sobre as cinzas, raspa suas cabeças, né? Em humilhação a Deus, né? Porque esse era o costume, quando uma pessoa se humilhava, né? Eles faziam isso, né? E o povo se humilha, o povo clama ao Senhor, até o rei, né? Sentencia ali uma sentença, olha, vamos nos arrepender, vamos nos arrepender do nosso pecado e Deus vai nos curar. Então até o próprio rei, né, se curva diante de Deus, e Deus é um Deus tremendo, né? Deus tem misericórdia e perdoa aquela cidade, e aquela cidade não é destruída, né? E Jonas então fica muito frustrado, né? E agora nós vamos entender por que Jonas ficou tão irado, tão frustrado, por que Jonas realmente queria que Deus destruísse essa cidade. Então nós vamos entender, irmãos, assim, ó, havia em Israel 12 tribos, havia 12 tribos em Israel. Dessas 12 tribos, 2 tribos continuaram nos caminhos de Deus, que se tornaram as tribos de Judá. Só que as 10 tribos do norte, essas 10 tribos do norte, elas se afastaram de Deus. Se afastaram de Deus e começaram a cultuar outros deuses, né? Começaram a fazer práticas de idolatria, né? Imoralidade, né? Todo tipo de maldade, adivinhações, começaram a seguir outros deuses, né? Começaram a ser idólatras, né? Se tornaram um povo rebelde, não observavam mais os mandamentos de Deus, nem as leis de Deus. E Deus tinha um mandamento para esse povo. Quando Deus tirou esse povo do Egito, né? Deus diz, olha, se vocês andar nos meus caminhos, se vocês observar as minhas ordens, se vocês observar as minhas leis, né? Eu estarei com vocês. Agora, se vocês forem errantes comigo, se vocês não observar, os outros povos vão vir sobre vocês e vão destruir. E todo esse mal veio sobre eles, sobre essas 10 tribos que se afastaram do Senhor. Eles foram destruídos. Por quem? Né? Pelos ninivitas. Exatamente. Por isso que Jonas tinha tanta revolta, tinha tanta raiva desse povo. Porque esse povo, os ninivitas, eles, né, foram contra essas 10 tribos do norte e destruíram todo esse povo de Israel. Amém? E a gente pode ver isso aí lá em Isaías 10, do 5 ao 6 ali. Isaías 10 ali do 5 e 6, ó. Profecia contra a Síria, que a Síria hoje são o povo de Nínive, são o atual povo de Nínive. Ai dos assírios, centro da minha ira, a vara em sua mão é instrumento do meu furor. Envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, que lhe dou ordens para que dele roube a presa, e lhe tome despojo, e ponha para ser pisado aos pés como lama nas suas ruas. Ela, porém, assim não pensa em seu coração, nem entende, assim antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles os reis? Não camo com Carquim, não mate Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que sua imagem de escultura eram melhores que as de Jerusalém do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria, seu ídolo, não farei igualmente a Jerusalém e seus ídolos? Amém? Então a gente vê que Deus usa esse povo, né, o povo de Nínive, né, que é a atual Assíria. Deus usa esse povo para destruir essas 10 tribos de Israel, porque eles estavam sendo rebeldes contra Deus, né? Eles estavam praticando todo tipo de imoralidade, idolatria,
né, feitiçaria, adivinhações, né, imoralidades. Então Deus usa esse povo para destruir, né, esse povo de Nínive, que é a atual Síria. Deus usa esse povo para destruir essas 10 tribos de Israel, porque eles tinham virado as costas para o Senhor. Então a gente consegue entender essa revolta de Jonas, né? A gente consegue entender essa revolta de Jonas. Por que Jonas queria, né, que realmente Deus sentenciasse a cidade de Nínive? Por causa disso, né? Porque esse povo, os ninivitas, eles destruíram 10 tribos de Israel, né? Eles conseguiram destruir com todo esse povo de Israel, porque eles tinham virado as costas contra Deus. Então havia essa revolta, né? E a gente vê muito isso nos nossos dias, né? Pessoas que são salvas e não querem que Deus alcance outras pessoas, que Deus alcance outras pessoas que precisam da salvação, que precisam da misericórdia. E a gente vê Jonas, na vida de Jonas, essa revolta, né? Porque Jonas tinha sido liberto, tinha sido curado. Jonas, né, conhecia a palavra de Deus. Jonas era um instrumento na mão de Deus, mas mesmo assim, sendo um instrumento na mão de Deus, havia essa revolta no coração dele contra o povo de Nínive. Amém, amados? Que a gente possa meditar nessa palavra, que o Senhor possa vir de encontro ao nosso coração e que a gente também possa aceitar a palavra de Deus e que Deus possa alcançar outras vidas e que a salvação não se limita apenas a nós, mas que Deus possa salvar outras vidas. Amém? Deus abençoe.